pessoal, eu sou Maria Eduarda do 2º Bio Vespertino e vou estar apresentando o meu seminário. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o roteiro da minha apresentação. Primeiro eu vou começar falando sobre o conceito da epigenética, depois eu vou prosseguir com os mecanismos epigenéticos mais estudados que a gente tem, epigenética e diferenciação celular, regulação e reprogramação epigenética no desenvolvimento, inativação. Como vocês podem ver, aqui eu coloquei que epigenética é o estudo das alterações na expressão do gene, que podem ser herdadas por mitose. A genética, ela também consiste nas modificações das funções genéticas que são herdadas, mas, por sua vez, como eu posso dizer, ela não altera a sequência de DNA do indivíduo. A metilação do DNA é a reação química que consiste na adição de um grupo metila e um nucleotídeo na molécula de DNA, genéticos mais estudados. Eu vou começar falando sobre o tópico 1, que é a metilação do DNA. A metilação é, consequentemente, o silenciamento de genes, ou seja, é um mecanismo determinado pelo período do ciclo ou desenvolvimento de uma célula, possibilitando o bom funcionamento de um organismo. Agora eu vou falar brevemente sobre as modificações de proteínas histonas. Ela consiste basicamente na desregulação epigenética e esse processo, como eu posso dizer, essa modificação, ela se liga com vários processos celulares. A acetilação de histonas. A acetilação de histonas consiste na adição de um radical acetil nos resíduos de lisina das histonas e ocorre por meio de enzimas chamadas histonacetiltransferases. A acetilação das histonas resulta na descompactação da cromatina, o que permite a expressão gênica. Epigenética e diferenciação celular. A epigenética permite a diferenciação celular em células de tecidos com a mesma informação genética, ou seja, através da alteração hereditária de expressão de genes ou fenótipos que não envolvem alterações na sequência de DNA. Agora eu vou falar um pouquinho sobre regulação e reprogramação epigenética no desenvolvimento. Após a fusão dos gametas materno e paterno, os genomas de ambos permanecem fisicamente separados no zigoto, submetidos a distintas alterações no DNA e cromatina, como, por exemplo, o genoma. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre inativação do cromossomo X e imprint. Eu vou começar falando sobre a inativação do cromossomo X. A inativação do cromossomo X, ela é um processo na qual uma das duas cópias do cromossomo X, presente em fêmeas de mamíferos, é inativada. Então, vou explicar um pouquinho. Ela ocorre para que fêmeas que possuem 2 cromossomos X não produzam o dobro de produtos gênicos referentes ao X que os machos produzem. Já o imprint é uma resposta de comportamento adquirida no início da vida, caracterizado por indução da expressão gênica a partir de apenas um dos cromossomos parentais. Os genes que sofrem imprint têm atuação importante no desenvolvimento pré-natal e também na biologia placentária, assim como também exercem efeitos importantes no desenvolvimento, crescimento e sobrevivência pós-natal. Vou falar um pouco sobre doenças humanas e alterações epigenéticas. Distúrbios no epigenoma podem resultar na ativação ou inibição de genes de maneira inapropriada, ou seja, deste modo, a fisiologia celular normal é alterada, o que pode ocasionar o desenvolvimento de patologias congênitas ou adquiridas. Essas duas doenças que eu trouxe como exemplo, que é a síndrome de ICF e a doença de Huntington, e eu vou começar falando sobre a síndrome de ICF. Bom, ela é uma doença autossômica recessiva, rara, e é caracterizada por imunodeficiência e anomalias faciais. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a doença de Huntington. Bom, ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva rara do sistema nervoso central, e ela é caracterizada por movimentos coreicos, alterações comportamentais e psiquiátricas e também demência. Sobre herança epigenética. As marcas epigenéticas contribuem para a memória celular de modo a manter o padrão de expressão gênica em células especializadas, preservando a identidade da linhagem celular após consecutivas divisões mitóticas. Como vocês podem ver aqui no desenho, tem um bebezinho recém-nascido e os pais, vamos dizer, a herança epigenética são, por exemplo, esportiva, vida saudável, alimentação saudável, então ele vai seguir aquilo ali. Vamos dizer, pratica exercícios, tem uma alimentação. Já aqui na figura de baixo, podemos ver que na herança, agora eu vou passar aqui para as referências.